Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 108, a Gênesis capítulo 14, catalepsia e ressurreição, ou melhor, catalepsia, ressurreições, né? Ressurreições. Nos encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, ressurreição e reencarnação, é onde muitas pessoas vão conseguir entender o significado de ressurreição e também de reencarnação e de ressurreição, porque às vezes as pessoas ficam assim, pasmas com os termos ressurreição de Lázaro, ressurreição do filho de um jovem de Naim e de outras ressurreições que existiu na época do Cristo. As pessoas ficam pasmas, ressurreição do Cristo, as pessoas ficam pasmas pelo fato de desconhecer, né? Catalepsia, por desconhecer reencarnação, que significa reencarnação, prova e expiação, ação e reação, obsessão. Então, é um conjunto de coisas. Então, não é só se preocupar com a ressurreição de Lázaro. Será que Lázaro realmente foi ressuscitado? Será que Lázaro foi ressuscitado? Será que Lázaro, veja bem, será que Lázaro, ele morreu fisicamente, organicamente? Será que o espírito, ou melhor, será que a alma, o perispírito, se desprendeu do corpo orgânico de Lázaro? Será que as energias vitais, né? O fluido vital, a matéria vital, será de Lázaro? Será que ela volatilizou? E o perispírito, o espírito e a alma de Lázaro se desprendeu do corpo? Aí a alma, já no plano espiritual, passou a ser considerado espírito, porque espírito é antes de reencarnar. Estando no corpo físico, o espírito é alma. Isso foi classificado por Allan Kardec e os bons espíritos. Então a gente tem que respeitar isso. Será que isso aconteceu com Lázaro? Aí os fanáticos, eles, por falta de conhecimento, a gente entende e respeita. Os fanáticos, eles dizem assim, sim, Lázaro estava morto, não sei se 3 ou 4 dias. Inclusive, quando Jesus o ressuscitou, ele estava em processo de decomposição. Algumas partes do teu corpo estavam em processo de decomposição. Mas acontece que essa questão de decomposição, isso é muito relativo, sabe por quê? E é complexo. Sabe por quê? Porque nem todos os evangelistas, né, ou melhor, nem todos os apóstolos que depois se tornaram
os evangelistas, aqueles que escreveram os 4 evangelhos, nem todos os evangelistas narram a mesma história. Um narra uma coisa, outro narra outra coisa, outro narra uma outra história, outro narra outra história. Nenhuma história condiz com a outra. E outra coisa, nós temos que entender que quantos milhões de pessoas, mesmo estando no corpo físico aqui, você entendeu? Vivos, vamos pensar por esse lado, vivos. Porque as pessoas acham que morto é só aquele que está lá no cemitério, que a gente respeita também. Mas muitas pessoas acham que morto é só aquele que está no cemitério. Não. Existe bilhões de mortos no corpo físico aqui. Andando para lá, para cá, dentro de casa, brigando com a esposa, brigando com o marido, brigando com os filhos, e vice-versa, brigando com a sociedade, enganando o mundo, enganando a todos, mas não engana a própria consciência. Quantos bilhões de pessoas no corpo físico aqui encontram-se em decomposição? Mesmo no corpo físico. Isso aqui é uma prova? Vamos dizer assim, trombose. A trombose é uma decomposição orgânica. Não vamos esmiuçar todos os fatores que levam à trombose, porque senão a gente não sai daqui nunca, né? Trombose é uma decomposição orgânica. Uma úlcera varicose, você sabe o que é úlcera varicose, é uma decomposição. É uma desintegração do corpo orgânico, do organismo orgânico. Corpo físico, uma úlcera varicose, uma trombose, né? Um câncer também é uma decomposição, porque decompõe as moléculas do órgão onde ele se encontra instalado. Pâncreas, fígado, massa encefálica, pulmões, não decompõe? E além de se decompor, e ainda, além de decompor, ainda cria metástases, que são vírus que percorrem a corrente sanguínea e para em determinados lugares condizentes à necessidade da evolução do paciente e à prova do paciente, para ali e eclode ali e destrói também ali. Por exemplo, uma pneumonia, ela não é uma decomposição? É uma decomposição. Uma úlcera é uma decomposição. Um tumor no intestino, um tumor na próstata, você entendeu? É uma decomposição. As amígdalas, a garganta, quando inflama, essa inflamação é uma decomposição, é uma desintegração molecular que ocorre ali. Várias complicações nos ossos, decomposição de cálcio, decomposição de sais, de fósforos, decomposição de ferro. Por exemplo, a pessoa ela começa... Você sabe quando é que a pessoa começa... Eu vou usar esse termo para simplificar para você, com todo respeito. Porque com todo respeito eu não preciso disso, mas eu tenho que explicar desse jeito. Você sabe quando é que a pessoa começa a morrer? Deixa eu ver, quando é que a pessoa começa a morrer, Luiz? A pessoa começa a morrer
a partir do ato da concepção. Você não sabia? Você passou a existir. Os minutos, os segundos e as horas que vão se contando, você está caminhando para a morte do corpo físico. Decomposição. Quantos bilhões de células morrem por dia? Isso é decomposição. Os cientistas já analisaram, né? Os fisiologistas já chegaram à conclusão que é aproximadamente 2 bilhões de células. Agora imagine, não é só célula, moléculas e tudo quanto é coisa. Então os cientistas já disseram, os fisiologistas, que uma pessoa de 90, 80, 90 anos, ele não morre com o corpo que nasceu. Que uma pessoa de 80, 90 anos, ele já passou por uma 5, 6, 7 troca de corpos físico. Quer dizer, ele já morreu fisicamente 5, 6 vezes e não viu a morte daqueles corpos. Que é isso aí? Uma decomposição. Uma desintegração molecular. Olha para você ver. E as pessoas não raciocinam a respeito disso. Quantos anos você tem? Você que sabe. Eu não sei. Então pode ser que você já desencarnou. Pode ser que esse corpo que você tem hoje aí, ele já é o segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto, ou sexto, ou sétimo corpo físico, entendeu? Que você está desfrutando. O único que não é perecível é o espírito. O espírito teu é o mesmo, no sentido de imortal. Ou melhor, de eterno. Sabe? Mas o corpo não. Então o corpo, desde o momento da concepção, você já começa a morrer. Você já começa a caminhar. Ai, 2 aninhos a menininho tem. 2 anos a menos dos 90 anos. 10 aninhos. 10 anos a menos dos 90 anos. Só que interessante, parece que as pessoas não raciocinam, né? Isso tudo é decomposição. Então nós nos desintegramos em vida física, em vida orgânica. E não damos conta. Quantas pessoas perdem os dentes todos da boca? Por seja lá o motivo que for, não importa. Nós estamos tratando, isso é um estudo. Isso é uma desintegração. É uma desintegração que se decompõe, né? Eu, há alguns anos, eu tinha o cabelo pretinho. Agora tá parecendo, né? Parece que pintar meu cabelo de branco. Isso aqui é desintegração, se decompôs. Faz parte da natureza. A minha pele. Dá uma olhadinha no espelho, você, com todo respeito. Você entende que isso é um estudo? Então nós temos que nos interagir. Eu gosto de me interagir com as pessoas. Dá uma olhadinha no espelho para você ver. Agora. E pegue uma foto tua de quando você tinha 10 anos. Dá uma analisada para você ver a diferencinha. A diferencinha. Tem uma diferencinha mínima. De milésimos.
Tem uma diferencinha pequenininha ali, se você analisar. É um processo natural. É uma decomposição natural. Orgânica. Decompõe é o orgânico. Não é o espírito que se decompõe. O espírito é imortal. A alma é imortal. Imortal tanto quanto, vamos dizer assim, o espírito, a alma, porque o espírito é depois desencarnado, a alma, vamos falar assim, o espírito é imortal tanto quanto os atributos do amor. O amor é um atributo, uma conquista, que são poucos que detêm esse atributo. Ah, mas todo mundo tem, Luiz. Eu não tenho condições de dizer todo mundo, porque dizer todo mundo engloba-se o infinito. Então, sinto muito, mas não posso concordar com você nesse sentido. Todo mundo tem amor. Aí eu teria que ter conhecimento do infinito, da eternidade, que não teve começo e não tem fim. E por eu não ter capacidade e essa evolução, eu vou ficar do jeito que aqui eu me encontro. Isso é relativo, viu, gente? É o que eu vou dizer para você. Ó, isso é relativo, isso é complexo. Vamos ficar do jeito que a gente está mesmo aqui. Mas não vamos deixar, né, de continuar plantando, né, a sementinha. Então você percebe que não há novidade nenhuma. Quantas pessoas estão se desintegrando em vida, né? Por exemplo, hoje em dia não existe mais, porque já foi tratado, já erradicado, já, graças a Deus, o Hans, né, que é a o Hanseniano, né, a lepra. Então, você entende o que eu estou dizendo, né? Os Hansenianos desintegravam o físico, se decompunham, né? Os membros todos caíam do corpo, né? Outros seres que a gente pode dizer também, porque existe até hoje na atualidade, mas isso é um estudo, então eles sabem que é desse jeito mesmo, que eu já tive a oportunidade de estar com eles, e eu já conversei com eles, então eu sei o que eu estou dizendo. Isso aí não é abuso, não. Isso aí é a realidade da vida aqui na Terra, que às vezes muitas pessoas fazem vistas grossas por ignorar esse fato real. Mas o pênfigo do Hospital do Pênfigo de Uberaba, criado pela nossa irmã Dona Aparecida, e com auxílio de Chico Xavier na época, que existe até hoje lá, mantido pela família e pelos empresários que ajudam aquela instituição. Então, os nossos irmãos com pênfigo, eles se desintegram fisicamente, organicamente. Então, é triste ver aqueles irmãos naquelas condições, mas é a lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, nós temos tanta coisa que se preocupar, além de ressurreição, mas tanta coisa que, se nós nos preocupássemos com tanta coisa que há aqui sobre a Terra, nós não nos preocuparíamos com ressurreição. E aquele que se preocupa muito com ressurreição, se estuda a doutrina dos espíritos, ele fica sabendo. Ele aprende no Espiritismo
que ressurreição é o mesmo que reencarnação. Reencarnação é o mesmo que ressurreição. Só que, conforme nós já esclarecemos aqui, ressurreição, eles acreditam que o espírito volta no mesmo corpo. Reencarnação, a doutrina dos espíritos já nos provou e nos prova, né, por fatos e tudo mais, isso é fato, que nós retornamos sim ao corpo físico, não nega não, mas noutro corpo físico, com outra bagagem, né? Então olha só para você ver, você fala assim, Luiz, mas você conversa demais, por isso que não dá tempo de você ler e esclarecer, mas isso tudo que eu acabei de dizer é um esclarecimento que você não encontra em lugar nenhum. É um esclarecimento. Porque onde você ouviu um esclarecimento igual ao que eu acabei de lhe fornecer, com relação à decomposição, à desintegração do corpo orgânico, que muitas pessoas nunca pararam para analisar dessa forma. Só a cabeça do velho aqui que analisa desse jeito. Aí depois as pessoas associam para tem fundamento. Não tem problema. Então, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo, que já está morto. O que a ciência demonstra ser materialmente impossível. A ciência demonstra ser materialmente impossível, mas é aquilo que nós já dissemos. Os fanáticos dizem assim, mas para Deus tudo é possível. Mas aí vem eu. O dia que Deus ressuscitar alguém que já morreu há 10 anos, ele deixa de ser Deus. Porque aí ele está indo contra as leis dele. Ele está indo contra ele mesmo. Ele não está indo contra a humanidade. Ele está indo contra ele mesmo. Porque ele criou as leis e depois ele vai contra ele? Contra as leis que ele mesmo criou? Ora, que é isso? Né? Sobretudo, quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos, né? Os elementos orgânicos, porque o nosso corpo físico ele é composto de 103 elementos. Então, oxigênio, nossa senhora, não vou nem falar, é demais. São 103 elementos. Então, dispersos já na atmosfera da Terra. Dispersos na atmosfera da Terra. E também absorvidos na Terra, que a Terra absorve a parte orgânica. Agora, aquela parte mais etérea, mais fluídica, vai para a atmosfera, né? Os gases, né? O oxigênio, o hidrogênio, o azoto e esses elementos todos, os mais etéreos, né? Eles buscam a atmosfera. Os elementos pesados permanecem na Terra, como chumbo, ferro, sais, né, que não volatizam, permanecem. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Você entendeu, né? Não tem nada a ver. Esse corpo aqui hoje, meu,
Não tem nada a ver com o corpo anterior que eu possuí, né? Aqui na Terra. Não tem nada a ver. Tem a ver a condição, elementos. O corpo anterior, ele era composto dos mesmos elementos, os quais esse aqui é composto. Elementos. Mas não é o mesmo corpo. Né? O meu eu traz nesta existência uma nova programação reencarnatória diferente da programação reencarnatória da anterior. Então aí, tá? A diferença tá por aí, né? Então, a reencarnação, né, através de uma concepção, uma gestação, né? Ali 9 meses ali no útero da mãe, nasce, depois chora, né? Manha daqui, manha dali, manha de mãe, manha de vó. E Ave Maria. Então, essa é a danada da reencarnação. Mas nós vamos explicar isso mais em mais vídeos. Vamos para frente. Tá longe disso acabar.